Que o Senhor nos dê força para avançarmos, para a Tua glória. É esse o tempo que o Senhor nos deu para fazermos a diferença. A vida passa como um sopro, diz a palavra, e nós devemos fazer algo significativo que vai marcar a história da vida das pessoas hoje. Nós não temos outra vida aqui na terra. Isso quem diz é a filosofia espírita. Nós vemos biblicamente que essa é a vida que nós temos. Depois daqui é o juízo de Deus, é a eternidade. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos construindo que vai ecoar por toda a eternidade? É agora o tempo. Deus, desvenda os nossos olhos, ajuda-nos a enxergar o que o Senhor quer que nós façamos. E oremos também para que Deus nos conceda oportunidades, portas abertas, abra outras portas. Você, irmão, você talvez trabalhe num lugar muito difícil para um cristão trabalhar. Ore para Deus, Deus abra oportunidades, não para você fazer isso na hora do trabalho é para trabalhar, mas ter uma oportunidade com alguém ali, num outro momento, para que você fale de Jesus, e às vezes vai surgindo uma necessidade da pessoa que vai abrir o coração com você. Peça oportunidade para você falar de Jesus para um parente. Paulo, ele pediu oração para a igreja de Filipenses, em Filipenses 1, para que aquela igreja orasse, para que Deus abrisse a porta para que a mensagem do Evangelho crescesse. E quando Paulo pediu oração para que a porta da mensagem fosse aberta, Paulo estava preso em Roma. E Deus abriu uma porta para Paulo ser uma bênção, mesmo preso em Roma. Porque Deus, ele providenciou que soldados de elite romanos fossem presos com Paulo e fizessem turnos. E Paulo então aproveitou cada soldado romano que ficava preso com ele e evangelizou toda a guarda pretoriana, diz a palavra, que eram soldados de elite. Eu me lembro de uma história que aconteceu comigo, e eu não sou diferente dos irmãos, mas eu quero encorajar os irmãos com essa história de que se nós orarmos pedindo, Deus, abra portas, me dê oportunidade para falar do teu amor, o Senhor vai fazer isso. E vai fazer isso de uma maneira, muitas vezes, inimaginável. Eu me lembro, antes de ir para o seminário, estudar teologia, me preparar para o ministério pastoral, fiz uma outra faculdade antes e eu me lembro que eu fiquei orando 2 anos e meio para que Deus me desse uma oportunidade de ser bênção naquela faculdade, de falar do amor dele ali. Deus, abra uma porta aqui. Contexto tão difícil ali de universitários que pareciam tão longe de Deus e não queriam saber de Deus, muitos deles, a maioria. E eu me lembro que depois de 2 anos e meio orando, um amigo meu, um colega, na verdade, da minha classe, chegou para mim e falou assim, olha, eu estou desesperado, porque a minha namorada disse que aceitou Jesus, recebeu Jesus, e ela está diferente, ela está fazendo umas coisas diferentes, não quer fazer outras coisas mais, enfim, o que aconteceu com ela? Eu sei que você é cristão, eu quero pedir orientação para você, o que é esse negócio de Jesus e receber Jesus? E eu pude então, durante um bom tempo, falar do amor de Deus, falar do Evangelho para esse colega, indo no ônibus com ele até a faculdade. Depois de um tempo, eu estava com esse colega e a namorada dele, então, às quartas-feiras, na biblioteca da faculdade, no intervalo, dando discipulado para eles dois. Depois de um tempo, esse rapaz ali convertido agora, empolgado com o Evangelho, alegre, a vida sendo transformada, ele feliz porque Jesus havia entrado no coração dele, ele começou então a chamar os amigos dele, era tudo a pá virada aquela turma. E ele começou assim, esse pessoal precisa conhecer Jesus. E aí a gente começou a se reunir ali no pátio da escola, ao lado da lanchonete. E começamos a convidar pessoas, eu comecei a conhecer algumas pessoas crentes e que sabiam tocar violão, enfim, a gente começou a fazer cultos ali toda quarta-feira, na hora do intervalo.
em público ali, a faculdade autorizou. Eu me lembro num dia em que toda a minha classe, porque nós chegamos cedo para a aula e colocamos folhetos e convites para toda a minha sala de aula, o rapaz era da minha sala. Convites para que aqueles colegas de classe estivessem numa reunião, num culto dos universitários cristãos naquela quarta-feira, e toda a minha classe foi. E era um culto bem inusitado, porque o pessoal ia bêbado, fumando, mas estava ali. Era um pessoal que não conhecia ainda o Evangelho do Senhor e que pôde conhecer naquele dia. E eu me lembro ainda que nós fizemos um contato com um professor que nós sabíamos que era cristão, e esse professor tinha uma influência na faculdade, e ele conseguiu então o anfiteatro da faculdade para que nós fizéssemos um trabalho evangelístico. E a gente olha para aquilo, eu lembro disso, eu falo, só o Senhor mesmo para fazer um negócio desse. Humanamente era impossível. E nós fizemos um trabalho ali de evangelização com música, evangelismo criativo, e o diretor ele autorizou que as classes saíssem. Quem quisesse, né, foi dado a opção, quem quisesse não ficar na aula podia ir para o anfiteatro, lá para o culto dos crentes. Adivinha o que aconteceu? Os caras não quiseram ficar na aula, né? E foram lá, naquele dia foi bom. E lotou o anfiteatro. E nós terminamos aquele culto de evangelização dentro da faculdade, com uma roda muito grande de pessoas confessando Jesus como Salvador. Quem abriu essa porta? Foi o Senhor. 2 anos e meio orando. Se você quer ser uma bênção nas mãos do Senhor, faça isso. Deus abre as portas. Me capacita a ser uma bênção. Abra as portas também para a igreja avançar. Que nós não venhamos a perder as oportunidades. A vida passa rápido. Nós devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar, disse Jesus Cristo. E eu quero terminar dizendo o seguinte: aquele que é fiel em colocar a sua vida para servir o reino de Deus, aproveitando as oportunidades, será recompensado pelo Senhor Jesus Cristo. É interessante que não é sem razão que a igreja mais missional das 7 igrejas da Ásia Menor é a igreja que recebeu mais galardões do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja de Filadélfia. Todas as igrejas das 7 cartas recebem galardões, recompensas, mas essa igreja aqui foi a que mais recebeu recompensas. Se aproveitarmos bem as oportunidades de serviço do Senhor aqui nessa terra, o Senhor nos recompensará no dia em que Ele voltar, quando Ele consumar o seu reino. Quais são esses galardões para a gente terminar? Em primeiro lugar, um galardão de honra, uma recompensa que diz respeito à honra. O Senhor vai honrar aqueles que forem seus servos fiéis, nesse sentido que deram as suas vidas para que o reino crescesse. Quando ele diz aqui, no finalzinho, que ele faria com que os inimigos da igreja, no caso aqui eram os judeus ali de Filadélfia, se prostrassem aos pés da igreja e reconhecessem que o Senhor Jesus havia amado aquela igreja.